Estamos iniciando mais um programa Despertar com Justiça e Paz. Esse programa que vai ao ar sempre às sextas-feiras, bem cedinho, 8 horas da manhã, no horário de Brasília, e que traz assuntos para que nós possamos, enquanto igreja, enquanto homens e mulheres que desejamos um mundo melhor, com justiça, com paz, igualdade, equidade, possamos nos informar. E tem trazido sempre algum nome de referência nacional, principalmente entre os bispos brasileiros, para que possamos juntos estar refletindo. Nesse programa, teremos a alegria de contar com Dom Erwin, ele que tem mais tempo na missão no Brasil do que eu tenho de idade. Um dia desse eu fiz 54 anos e Dom Erwin comparava o tanto de tempo que já tem no Brasil. E nesse espírito, então, é que com muita alegria a gente o recebe, mas dizendo de coisas muito atuais, que são, na verdade, a respeito das situações que nós temos vivido na Amazônia. E no último dia 15, então, nós tivemos um evento no Brasil, em preparação a um evento que foi realizado nos Estados Unidos, no Congresso Nacional dos Estados Unidos, justamente denunciando um acordo que estava sendo construído a portas fechadas entre o governo Biden e o governo brasileiro. E o grande clamor que surgiu, então, é o que Dom Erwin vai nos colocar, a partir de toda a sua experiência de vida. Também ele, por muitos anos, foi presidente do Conselho Indigenista Missionário. Então, Dom Erwin, bom dia. Eu queria que o senhor começasse se apresentando um pouco mais. Conta essa história da missão aqui na região do Xingu. Por favor, Dom Erwin, que alegria. Pois é. Bom dia. A primeira coisa que tenho que dizer é que todos nós precisamos despertar. Despertar para a causa indígena no Brasil. O Papa disse em Puerto Maldonado, nunca os povos indígenas ficaram tão ameaçados como nestes tempos. Eu diria, claro, que no início da conquista da colonização por parte dos portugueses e de outras nações, os indígenas sempre foram ameaçados em sua sobrevivência. Mas agora, nestes tempos em que suas terras estão sendo destruídas, mais uma vez, ou de modo mais importante e mais forte, precisamos despertar para essa causa. Pois é, eu sou Dom Erwin. Eu estou aqui no Xingu há 55, quase 56 anos. Quer dizer, quando você nasceu, eu já estava aqui há 2 anos. Missionário novo, muito entusiasmado pela causa do Xingu, da Amazônia. Mas eu tive que aprender, porque eu cheguei aqui sem saber nada. Eu, claro que fiz a universidade, tenho diplomas e tudo isso, até diplomas com summa cum laude, com a melhor nota possível. Mas o que significa isso quando eu chego aqui, neste mundo da Amazônia? Eu sou criança que devo começar a aprender. E aprender não apenas a língua maravilhosa, a última flor do lácio em cultivela, como disse Olavo Bilac. E gosto muito, amo muito a língua portuguesa. Mas não apenas isso que tive que aprender os costumes e a cultura. Aprender a cultura, talvez não é a palavra correta, aprender. A gente tem que... Hoje se fala da interculturalidade. Eu não estou aqui para ensinar. Eu estou aqui para conviver. E conviver significa falar a língua do povo, mas também apreciar e viver dentro desse contexto cultural que é o povo da Amazônia. Agora, quando eu falo em povo da Amazônia, já tenho que me corrigir, porque não existe um povo da Amazônia. Existem muitos povos
na Amazônia. E isso tive que aprender aos poucos. Quando eu era menino, meu tio já estava aqui. Aliás, 2 tios meus, irmãos da minha mãe, fizeram essa opção de chegar aqui no Xingu e doar a sua vida. E um era, por assim dizer, hoje chamava-se voluntário, um tio, outro era já padre, virou bispo depois. Mas os tios estavam aqui, mas mandaram carta. E eu era menino e fiquei entusiasmado porque um tio falava muito dos Kayapó. Então, os Kayapó, para mim, são como... E para a família, nossa família, porque ele de vez em quando mandou também essas fotos preto e branco. E tinha até uma foto na parede, quer dizer, uma imagem de um casal indígena, o Patoite se chamava o homem, e a mulher, não me lembro mais do nome dela, que uma criança estava na parede, no quarto. E então, por assim dizer, pareciam parentes mais distantes daqui. Mas quando eu cheguei aqui, eu notei como está a situação. E eu não sei, muitas vezes já contei essa história. Eu levei uma ducha de água gelada, porque quando eu comecei a falar português e entender melhor, eu perguntei uns homens lá em Belém, que vieram visitar o meu tio, eu perguntei, e que vocês me falam dos indígenas Kayapó? Eles me disseram que para eu não me meter nesse negócio dos índios, porque se Deus quiser, já pensou, se Deus quiser meter o bom Deus Pai de todos os povos aí no meio, se Deus quiser, daqui 20 anos não existe mais um. E falaram mal dos indígenas, falaram mal dos Kayapó, eram traiçoeiras, não eram gente, não sei mais o que. Aquela história que durante tantos séculos atravessou o Brasil, índio que não era gente, né? E por aqui, eu me lembro, entre os anos 60, tinha gente que defendeu a tese que matar índio não traz cadeia. Desse jeito, né? E os índios foram chamados de bicho do mato e por aí vai a história. Eu, dentro do meu coração, eu jurei que no que depender de mim, eu farei para que eles possam viver. E aí estou praticamente naquilo que a igreja deve colocar como norte de seu engajamento, de seu empenho em favor dos povos indígenas, que eles possam viver. É incrível que a gente tem que dizer a primeira coisa mais lógica do mundo, que um povo quer viver, mas que nós nos engajamos para que possam viver. E dizer isso que é papel da igreja, isso, claro, criou também muita agressão, diria, inclusive por parte de gente dentro da igreja. Por que vocês se metem nessa questão da vida e sobrevivência dos povos indígenas? A primeira obrigação de vocês seria ensinar o catecismo. E eu me lembro, quando eu era padre, uma vez, não, eu já era bispo logo nos primeiros anos. Eu fui com Dom Balduino, Deus o tenha em bom lugar. Fui lá no avião dele, que o Dom Pedro Casadalga chamou de Arara, um aviãozinho de nada, que cabia duas pessoas lá dentro, talvez. Desculpe. E fui visitar umas aldeias. E quando eu voltei para Altamira, uma pessoa perguntou se eu estava apaziguando os indígenas, se eles já deixaram de ser brabos. Eu respondi, eu acho que temos que apaziguar o povo branco.
O que não está, o que está brabo mesmo e não são os indígenas. Eles me receberam bem, muito bem, e eu fiquei muito amado com a recepção dos povos indígenas junto com outro bispo. Bom, essa foi, no início, foi a minha experiência, mas eu volto a dizer, a nossa... Estou com tosse, mas não tosse seca, não se preocupem. Eu vou tomar um gole de café primeiro, talvez melhora. Estamos dialogando hoje no nosso programa Despertar com Justiça e Paz, conhecendo um pouco mais a história de Dom Erwin e os apelos que, desde os povos indígenas, nos chamam à conversão. Pode continuar, Dom Erwin, por favor. Pois é. E então, vamos despertar mesmo para isso. Para a vida dos povos indígenas. Vida significa... Vida é um valor evangélico, sem dúvida. Não é que Jesus disse, eu vim para que tenham a vida e tenham em plenitude. Então, a vida quer dizer que eu tenho o direito de ser eu mesmo no contexto e numa cultura específica. Deus me colocou neste mundo e eu estarei neste mundo o tempo que Deus permitir. Mas a vida é ameaçada, não por Deus, porque Deus quer a vida, mas pelos fatores externos. A vida é ameaçada hoje, não apenas pela pandemia, Deus o livre de todos, Deus nos livre de toda essa pandemia, que é algo terrível, terrível. Também atingiu os povos indígenas e amigos nossos que nós conhecíamos agora há pouco. Mais um amigo deixou a vida. É terrível. Mas não é apenas isso. Eu posso atingir a pessoa no âmago de seu ser, quer dizer, posso matar essa pessoa se eu tiro as condições externas do ambiente onde ele vive ou ela vive. Então, viver significa conviver. Eu não sou uma ilha. Eu não estou aí colocado no lugar e não tem mais nada, sou eu. Não, eu sou, por natureza, eu convivo. Convivo com outras pessoas desde o início, e se não tiver essa convivência com a mãe, com o pai, com a família, eu não sobrevivo. Mas eu convivo também com o ambiente, com o meio ambiente, que tem que ser favorável para que eu possa viver. Então, quando nós falamos na vida dos povos indígenas e no papel da igreja, é exatamente isso, que nós lutamos para que esses povos possam continuar vivendo no meio ambiente. A palavra meio ambiente também, eu nunca achei outra, mas não sei se alguém uma vez vai inventar outra. Eu me lembro, em alemão tem uma palavra que eu vou traduzir. Hoje eu falo, quando eu falo em alemão, eu digo Mitwelt. Welt significa cosmo, fica mundo. E mit é com. Quer dizer, meu mundo que está comigo, ou o mundo com o qual eu estou. Em português, infelizmente, não achei a palavra, né? Como tem sínodo, essa palavra sim quer dizer com. E com o mundo, deveríamos também nos sentir desse jeito. Nós vivemos com esse mundo, e esse mundo convive conosco. E se os povos indígenas não têm mais essa condição,
os povos indígenas fatalmente vão desaparecer. Então, Dom Erwin, temos aqui já muitos e muitas que estão participando conosco. A Maria Bethânia, que não é cantora, infelizmente, ainda, mas aqui de uma cidade do Distrito Federal, Santa Maria, né? O R.X. Correia Júnior, que é de Belém, também está conosco. O Lécio Alves, que é diácono lá de Votuporanga também. A nossa querida Doris também está aqui na audiência conosco. O Rafael da Silva França, lá de Nova Friburgo. Jussara também me acompanhando. O Chico Botelho, que é da comissão, também. A Marcília, também, essa turma toda que é militante. O Benedito Alcântara, lá do nossa querida Macapá, Amapá, né? Que São Jorge, desejando para o Senhor, mantenha com saúde esse guerreiro que escolheu a Amazônia e seus habitantes mais ameaçados com uma opção de vida. Dom Hervé é bom e belo pastor, e aí agradece, gratidão, abraços de Macapá, né? Então, nós olhando para a situação, e tem mais gente, Wanda Conte de Campinas, Aparecida de Souza, falando lá da Paraíba, salvo engano, ela é religiosa, a Jacinta também, salvo engano, a Jacinta é lá do Maranhão, a Cecília também do Maranhão também está conosco acompanhando, e também o Carlos Augusto, lá de Portel do Marajó, também conosco. Então, a Rosa de Souza, lá de Paraná, então, a Wanda Conte é lá de Campinas, e a Núbia também aqui de Samambaia, assistente social que trabalha aqui na área de direitos humanos. Quero pedir a todos e a todas que nos acompanham, a Adma também está conosco aqui, que possam se inscrever no canal aí da Comissão Brasileira de Paz e dar o seu joinha, porque, como diz o outro, isso vai subindo para que mais gente conheça. Porque, Dom Evelyn, veja só, comparando a situação dos indígenas nos Estados Unidos e no Brasil, nós percebemos, por exemplo, que no Brasil houve uma capacidade maior de os movimentos sociais e da própria igreja também fazer essa defesa para que se garantisse a convivência. O senhor poderia falar um pouquinho para a gente, um pouco dessa noção, porque, como o senhor chegou e logo foi impactado por uma visão de que teria que ser incorporado, né, assimilada a cultura indígena dentro da cultura considerada a civilização ocidental, né? E Exato. o que faz, né? O que fez a igreja e como colaborou, e os próprios povos indígenas nesse sentido. Podíamos abordar um pouco mais essa situação histórica, que eu acho que antes de entrar no que é da conjuntura, é preciso pensar, porque hoje tem propostas de evangelização dos indígenas que querem acabar com suas culturas. Isso é evangelizar? Com você, Dom Não, Hervé. exatamente. Evangelizar, quando a gente pergunta o que é evangelizar, eu volto a dizer, evangelizar tem aqui a ver com a vida, porque mortos não podemos mais evangelizar, mortos não podemos mais receber a palavra de Deus. Eu vou falar desde o início, a igreja se preocupou lá com os povos indígenas no Brasil. Isso é a mais pura verdade, ninguém pode negar. Embora que a igreja cometesse muitos erros, que são erros que a gente não pode condenar os missionários, porque subjetivamente todos foram heróis, porém, a visão que se tinha era bem outra. A visão que se tinha que a gente teria que fazer, e isso durou até Vaticano II. Quer dizer, até os anos 60 do século passado, durou essa visão, e muitos hoje voltam para o pré-Vaticano, dizendo que nós temos que evangelizar os índios. Eu não gosto mais nem de falar da palavra índio, acho que a gente tem que se acostumar a dizer indígena, ou os povos indígenas, evangelizar no sentido de transmitir-lhes o catecismo, as verdades do catecismo. Tudo bem, mas as verdades, como nós entendemos hoje, as verdades do catecismo no contexto deles mesmos. Quer dizer, eu não posso dizer a cultura indígena não vale, o evangelho tem que tomar corpo
na cultura, da maneira de viverem os povos indígenas nas diversas circunstâncias e os diversos povos. A palavra de Deus é para todo mundo, não resta a menor dúvida. E, mais uma vez, eu digo, a primeira palavra é que todos nós possamos viver na graça de Deus. A graça de Deus é multiforme. Não é apenas graça de Deus do brasileiro que fala português desde o nascimento. É também a graça de Deus atinge e alcança o menino, a menina indígena quando nasce. E a graça de Deus, Deus está conosco, o povo indígena pode dizer do mesmo jeito como nós nos acostumamos a dizer. Então, hoje nós lutamos, ainda estamos a caminho, e o Sínodo nos ajudou muito também nesse sentido, de ver como conseguirmos viver na interculturalidade com os povos indígenas, respeitando as suas culturas e não interferindo na sua cultura no sentido de começar a sobrepor a cultura deles com a cultura ocidental que você falou. Nós estamos lutando, inclusive, agora na nova como que chama, a grande conferência eclesial latino-americana, amazônica, o SEAMA, né? SEAMA fala também já numa liturgia dos povos indígenas. Quer dizer, a liturgia também tem que se adaptar e, a liturgia não vai ser imposta a liturgia ocidental. Eu não posso imaginar, aliás, isso não acontece mais hoje, pelo menos na maior parte, mas que se reze, que se celebre a missa num povo indígena brasileiro, do mesmo jeito como se reza, vamos dizer, na Basílica de São Pedro. E o Dom Edson, lá de São Gabriel da Cachoeira, ele tem muitas experiências nesse sentido, como o povo mesmo, os povos, diversos povos descobrem a maneira de expressar a verdade eterna, a palavra de Deus que é dirigida a eles e a todos nós. Então, isso todo é um caminho, mas a igreja fez grandes erros no passado, de fato, nesse sentido de não considerar ou desconsiderar a cultura autóctone, né? A cultura aborígene. Mas isso custou um tempo, agora hoje nós não podemos voltar para antes do concílio. Eu me lembro aqui também tinha disso, né? Até os próprios indígenas, os Kayapó, me lembro dos anos 60, ele não se identificou mais com o povo, porque ele foi batizado. Então, a primeira coisa que fizeram, cortaram o cabelo dele e colocaram uma vela na mão dele. Então, ele não era mais indígena, ele já era cristão. Quer dizer, aí, em vez de dizer eu sou Kayapó cristão, ele não conseguiu dizer isso porque ele teve que assumir uma cultura alheia à cultura, à vida desse povo durante séculos. E eles, desculpem, e eles, de fato, os Kayapó, que eu conheço mais de perto, eles têm uma cultura muito profunda. Eu me lembro, uma vez, dormi lá na aldeia, e às 4 horas o Cupató veio e me chamou para um rito que eles fizeram, uma dança impressionante. Ele também me convidou de participar, claro que meio desajeitado, eu também participei, meio desajeitado, mas eu descobri que era um rito, uma dança, cujas palavras eles mesmo nem sequer mais entendiam, porque eram palavras ancestrais. Como se nós
falássemos a língua portuguesa ancestral, seria o latim. A maior parte de nossa gente não ia entender quase nada. Então, era desse jeito, essa dança, esse rito de madrugada, 4 horas, esse rito foi repetido de séculos mais séculos. Então, dizer que não tem cultura, não tem religião, é um maior absurdo, né, que se pode dizer. E depois, quando o sol começou a despontar, as mulheres começaram, de par a par, a andar pela praça da aldeia e cantar os cantos delas. Impressionante, eu nunca me esqueço essa experiência que tive. Eu notei que isso não é agora uma dança indígena para inglês ver, tipo folclórico, como hoje muitas vezes, infelizmente, acontece, porque a religião deles virou, de certa maneira, folclórica, e foram obrigados e solicitados de mostrar a sua cultura através das danças. Mas eu só quero dizer, a vida indígena tem seu contexto, tem sua cultura, sua maneira de ser, sua maneira de se expressar, sua maneira de se comunicar, sua maneira de conviver. Mais uma vez eu digo, a nossa vida não é só viver, é conviver. E os povos indígenas convivem, também convivem com Deus que os criou. Bom, só está crescendo o número de pessoas que nos acompanham aqui e as pessoas estão agradecendo muito aqui as suas palavras. E a Wanda Conte, lá de Campinas, ela que não está no contexto agora da Amazônia, ela pergunta justamente, bom, os indígenas também têm muito a nos ensinar, principalmente na ideia que, como o senhor mesmo disse, da Laudato Si, da ecologia integral, né? Como se a gente formasse, pertencesse a essa casa comum. E o senhor, se fosse dizer, o que o senhor aprendeu com essa convivência com os povos indígenas e que o senhor traz como... Porque evangelizar, pelo que o senhor está trazendo, nessa convivência, é uma troca, é reconhecer que neles também está a semente do verbo, né? E o que o senhor podia trazer da sua experiência, então, um pouquinho de aprendizados aí, Dom Erwin, nessa convivência com os povos indígenas? Eu diria que, de fato, tem as sementes do verbo estão em todos os povos, e, sem dúvida. Agora, convivência, claro que todos os povos também são abertos, todas as religiões, todas as religiões que nós conhecemos, indígenas e outras, são abertas para novos impulsos. Nós não vivemos mais nosso catolicismo do jeito como nossos antepassados de 200 anos atrás viviam. A gente mesmo o Vaticano II trouxe aí uma inovação tremenda que muitos não gostam de aceitar. Tem hoje essa turma que quer voltar para o tridentino, né? Então, o Vaticano II trouxe, por exemplo, colocou a liturgia mais próxima do povo, mas precisava hoje muito mais ainda, porque desde 65, quando terminou o Concílio Vaticano II, mudou muita coisa. Mas o que se aprende dos povos indígenas? A primeira coisa, minha querida, é que eles, de fato, sabem conviver, mais uma vez eu digo conviver, com a natureza. Qual a diferença? Para os povos indígenas, a natureza, vamos chamar de meio ambiente, é o lugar onde eles vivem e sobrevivem e dele cuidam para que todos possam viver e também as futuras gerações tenham um lar, um lugar onde possam se desenvolver. Para nós, a natureza, o meio ambiente, nossa região, vamos falar logo na floresta, nas águas, e tudo que a Amazônia é assunto de compra e venda. Nós temos matéria-prima. Matéria-prima. Nós temos um espírito muito mercantilista.
o que vale isso? A gente não pensa que vale para a humanidade, quer dizer, humanidade nesse sentido para o nosso povo que está aqui. Mas o que vale isso em termos de fazer dinheiro? A água é olhada hoje do ponto de vista de energia. Então, todos os rios da Amazônia são fadados a um dia tornar-se matéria-prima para hidrelétricas. A água, como água, essa vida que brota, não serve. O que serve é a água como que impulsa, como matéria que impulsiona as turbinas. As selvas, as florestas, a gente fala em madeira de lei e madeira de segunda. Madeira de lei, por exemplo, da Massaranduba, ipê e outras tantas, né? Mogno e tudo isso. A gente vê uma árvore e logo pensa na árvore como quantos metros cúbicos dá essa árvore para eu poder fazer negócio. Por isso, os madeireiros avançam em cima dessa madeira de lei e não deixam uma árvore em pé que é madeira de lei, porque tudo isso é negócio. Depois ainda dilaceram as selvas e as florestas para achar o minério. E deixam atrás de si grandes crateras lunáticas. É o que está acontecendo nos Munduruku agora, quando a gente vê as fotos que a televisão traz, os noticiários da televisão traz, a gente se benze, a gente fica preocupado. O que eles deixam, isso é lunático. Quer dizer, umas crateras lunáticas que deixam, que não nasce mais nenhum pé de qualquer planta que seja, porque está tudo contaminado pelo mercúrio. Então, de fato, é isso, né? A diferença, o povo indígena que lá começa a gritar porque está vendo a destruição do chão concreto em que eles nasceram e viveram até hoje. Com essa invasão de garimpeiros e de mineração ilegal, se estraga, terminantemente se estraga o chão de vida, quer dizer, o lugar, o ambiente com o qual aquele povo Munduruku convive, que é a base de sua sobrevivência e das futuras gerações. A diferença é um pouco exagerado o que estou falando, mas é só para ver, só notar. Nós olhamos do ponto de vista do valor econômico. O que eu posso fazer, o que eu posso conseguir, quanto dinheiro vale, é uma fortuna que eu faço. E os povos indígenas, até pouco tempo, até hoje, muitos deles veem e continuam vendo realmente a sua área, sua região onde vivem, como o chão concreto da vida, da sua convivência. O chão concreto que Deus criou, Deus Mebabam, criou para eles e para todos nós, que deve ser cuidado, como diz a própria Bíblia. Agora está conosco também Dom Zanoni, lá, arcebispo de Feira de Santana, e também outras pessoas que se juntaram conosco aqui, o Tiago de Santarém, o Edivaldo lá de Campo Grande, todos e todas interessados e querendo também aprofundar essas temáticas que o senhor está nos trazendo. Nesse espírito, né, da Laudato Si, do Sino da Amazônia, nós poderíamos dizer que o Papa Francisco, então, é um grande aliado desses povos, Dom Erwin. E como que a Igreja hoje pode assumir essa vocação missionária
porque o senhor falava, né? A produção de energia, a mineração nas terras indígenas, né? Querer transformar a madeira em mercadoria e efetivamente e a água em mercadoria. Quer dizer, diante dessas violações todas, o que é ser missionário nessa inspiração aí que Papa Francisco nos dias de hoje? Qual é o nosso papel? Primeiro, quero cumprimentar todo mundo. Agora que o Zanoni entrou, também mando um abraço para ele. Grande irmão meu. Tudo de bom, meu irmão. Queria te ver, mas agora eu só vejo o Daniel, né? Mas, em todo caso, a gente vai se ver daqui a pouco no Diálogo pelo Reino, né? Amém. Mas qual é realmente a nossa missão? É, de fato, viver, aprofundar essa visão que é do Evangelho, que é da Sagrada Escritura, que é da Palavra de Deus. A Laudato Si, o Papa Francisco, não diz outra coisa. E na carta da exortação apostólica, Querida Amazônia, também tem tantos parágrafos aí, capítulo que fala da ecologia nesse sentido, de nós respeitarmos e de nós procurarmos conviver sem estragar. Porque nós, às vezes, nos comportamos como se fôssemos a última geração. Depois de nós, o dilúvio. Après moi, le déluge, como disse aquele rei francês. Depois de mim vem o dilúvio. Não, depois de nós tem tanta geração. Às vezes fico pensando aqui em Altamira, porque quando eu cheguei aqui em Altamira era cercada ainda pela mata, grande parte de mata virgem. E o rio Xingu era realmente um rio. Agora está parado na minha frente. Eu posso olhar aqui da janela, está parado, porque de fato foi parado, né? Não é mais a mesma coisa. Os peixes morreram porque não podiam mais subir para desovar, e os pescadores hoje reclamam de sua vida porque não tem mais como sobreviver. Pegaram os pescadores e colocaram nos hooks, nos bairros que criaram aqui na cidade de Altamira, nem onde não tem nem água para beber. Tem que levar carro-pipa com a água para esse povo poder beber. Imagine pescador aí, vai morrer de tédio e desespero e desânimo. Isso que fizemos. A gente diz que é o progresso, pelo amor de Deus. Que progresso foi esse? Primeiro, não foi perguntado ninguém aqui se isso vai ser. Isso foi decretado. Prometeram Deus e o mundo, prometeram de tudo. E o povo acreditou. Muitos os comerciantes e os industriais e essa gente toda acreditou, pensou que o progresso que vai chover dinheiro aqui. Nada disso aconteceu. Pelo contrário, hoje nós estamos ainda sofrendo as consequências de tudo isso. A maior parte do povo que vivia lá não tem um lar onde realmente possa viver na sua cultura, a cultura paraense, porque colocaram esse povo dentro de casas pré-fabricadas que cabem talvez 3, máximo 4 pessoas. Então, tudo isso que aconteceu, que é contra a própria cultura do povo, e claro que o povo indígena, nesse sentido, ia se acabar de uma vez, porque confinar o povo no contexto daqueles é o fim do povo, com certeza. Então, nossa luta continua especialmente nesse sentido de salvaguardar a possibilidade de nosso povo poder viver. Eu me lembro, só para contar mais uma história, quando começou a Transamazônica. A Transamazônica, nos anos 71, que veio o presidente da República, o Médici, Emílio Garrastazu Médici, que para inaugurar não inaugurar a Transamazônica, mas a construção, para dar início. Se fosse bispo, iria dar uma bênção, mas não era bispo.
Ele simplesmente veio inaugurar os trabalhos. E eu me lembro muito bem, teve um palco aí pré-fabricado, onde tem o presidente com sua mulher e a comitiva. O fundo desse palco, o pano de fundo era selva amazônica. Tá. E aí que foi feito o rito. O rito é derrubar uma castanheira. E essa castanheira foi derrubada, ainda hoje tem o tronco aí, que o povo maliciosamente chama de pau do presidente. É o símbolo do desenvolvimento esse, sim. A concepção do desenvolvimento, a derruba. Eu me lembro, eu fiquei pasmo, porque o presidente com a comitiva, quando essa árvore, que se chama rainha da Amazônia, junto com a Sumaúma, também rainha da Amazônia, quando caiu com um estrondo enorme, tinha uma salva de palmas. Eu disse, pelo amor de Deus. E aí começou toda essa história de que se fala benfeitoria se era a floresta derrubada. Então, alguém queria um crédito no banco, o financiamento do banco, tinha que provar que tinha o lote ou uma área X beneficiada, quer dizer, com a mata derrubada. É desse jeito. E isso ela também se inculcou na cabeça do povo. É totalmente contra a visão do Evangelho, contra a visão da Sagrada Escritura, de nós cuidarmos daquilo que Deus nos fez. Dom Erwin, cada vez mais pessoas vão se aproximando. Quero registrar aqui a presença lá da Gerrada da Prelazia do Xingu, do São Félix do Araguaia, lá de Santa Terezinha, que está acompanhando, e daqui a pouco já vai para a Assembleia da CPT lá do Mato Grosso, que está acontecendo nesses dias. E para dizer justamente o Estuário Ramos, ele diz, Dom Erwin, aos 45 anos vivo a pensar nas minhas raízes de povos marajoaras. Imagina a quantidade de pessoas que também já pensam assim. O termo caboclo foi criado para nos esconder, e aí a Suzana também ressalta como é bom ouvir as palavras tão abençoadas, Dom Erwin. Então, só para dizer, nesse contexto, né, quantos mecanismos o senhor acabou de falar, né? Quer dizer, fazer bem, ou seja, benfeitoria significava derrubar a floresta. E ainda quantos hoje, em 2021, ainda pensam assim, mesmo com tantas evidências, né, do aquecimento global, né? E mesmo, nesse sentido, com a derrota do Trump, que era um grande aliado do atual governo presidente do Brasil, veio o governo Biden com toda uma perspectiva nova, e quando ele se deu conta, então, estava se construindo a portas fechadas um acordo sobre o desmatamento na Amazônia, supostamente, com o ministro que quer deixar passar a boiada, e aí veio o clamor dos povos indígenas, né? As obras que o senhor falou anteriormente não foram consultadas, né? E pela Convenção 169 da OIT, a consulta prévia, livre e informada é um dos critérios para se ter esses grandes projetos, ou de projetos que a nossa querida Antônia Mello aí chama de projetos monstros, na verdade, porque destrói justamente essa vida do povo, né? Então, aí veio essa ideia da mobilização, quer dizer, às vezes troca presidente de um lado, troca do outro, mas essa concepção de desenvolvimento ainda continua, né? E por Exatamente. Isso, então, a importância desse clamor. O senhor podia falar um pouquinho, então, qual que foi o clamor que nasceu aí no dia 15, que o senhor também teve participando? Não, porque, exatamente, né? Toda ajuda é bem-vinda, ninguém nega.
Mas agora, fazer um contrato assim, um contrato a portas fechadas, sem levar em conta o anseio dos povos. Eu digo para o Biden, querido irmão, porque eu posso chamá-lo de irmão duas vezes, porque ele também é católico. Então, digo, pelo amor de Deus, fala. Antes de soltar a grana, fala com os povos que estão aqui, porque o Bolsonaro não quer saber de indígena. O Bolsonaro não quer saber da Amazônia com a floresta em pé. O Bolsonaro já mostrou isso. Quando era campanha para se eleger, ele já disse que não vai demarcar 1 metro quadrado de terras indígenas. Ainda falta demarcar áreas indígenas, que são áreas desde tempos imemoriais, habitadas pelos povos indígenas. Ele não quer nem saber. E se você coloca a grana na mão deles, vai usar a bel prazer, sem levar em conta os anseios dos povos da Amazônia. É absurdo. Bolsonaro, que Deus te abençoe. God bless you. Mas não faça isso. Solte o dinheiro, mas quando se tem certeza que será aplicada, eu digo, em primeiro lugar, hoje, para evitar, quer dizer, para parar de uma vez as queimadas. Se a gente diz até 2030, ainda quanta Amazônia vai arder, vai ser incendiada, ter a meta de terminar a coisa para 2030, estamos apenas em 2021, 9 anos. Se continua do jeito como está agora, nestes anos passados e neste ano ainda, não vai sobrar nada. Temos que agir já. Então, essa conversa de até 2030 pode colocar no lixo. Não vale. Nós precisamos tomar iniciativas já. E depois a segunda coisa, o que nós precisamos hoje urgentemente, e para isso precisa de dinheiro, desentrusar as áreas indígenas invadidas. Tem áreas indígenas, especialmente aqui perto, modo de dizer, não é? Aqui tudo é perto, mas não é distante, não é? Que são invadidas. Tem gente de boa fé, tem gente que está aí exatamente desrespeitando. Então, essa é uma grande meta também que custa dinheiro, e a fiscalização vai custar dinheiro. Tem que fiscalizar, não apenas dizer se tem 2 fiscais do IBAMA para uma área do tamanho de um estado brasileiro, como que vai funcionar? Temos que assumir essa defesa. Então, isso custa dinheiro. Então, o Joe Biden, se quer ajudar, então tem que exigir exatamente, textualmente, não deixar a critério do Bolsonaro e da sua comitiva. Não pode deixar, porque ele é anti-indígena. Se prova isso em todas as falas dele. Ele nunca falou. Ele entende indígena exatamente como se entendeu antes da Constituição de 88. O ser humano que tem que ser incorporado, o ser humano, não silvícola, né? O silvícola que tem que ser incorporado da sociedade chamada nacional. Ele é um tutelado enquanto ele não se incorpora. Então, nesse sentido, temos que nos levantar e nos manifestar contra as ideias do Bolsonaro. O Bolsonaro não tem amor à causa indígena. Se nós amamos os povos indígenas, nós nos colocamos do lado deles, aliados, como fizemos isso na época da Constituinte. Nós nos tornamos aliados dos povos indígenas na luta por seus direitos, que foram finalmente depois inscritos
na Constituição, que hoje quer mudar. A nossa luta é essa, manter a Constituição que foi consagrada em 1988. E então o Bolsonaro não quer nada disso. Então, pelo amor de Deus, Joe Biden, pelo amor de Deus, abre de olho e não solte a grana americana, seus dólares, exatamente para um homem que quer continuar a sua maneira de cuidar dos povos indígenas, a sua maneira de cuidar dos povos indígenas numa perspectiva de extinção o quanto antes, para que não exista mais nenhum índio na face da terra, para termos acesso às suas áreas para a exploração de minérios da floresta e das águas. Essa é a visão dele, explorar, aproveitar a Amazônia. Aproveitar significa abusar até o fim, custe o que custar e doa a quem doer. Essa não é a nossa filosofia, não é a nossa visão evangélica, quer dizer, partido do evangelho. Mais uma vez eu digo, eu peço a Deus que os povos indígenas e todos os outros povos que aqui vivem, tanto na cidade como no campo, como à beira dos rios, os ribeirinhos, possam viver. A vida é a vida significa exatamente conviver com os outros e conviver na graça de Deus também com o meio ambiente. Dom Erwin, nós estamos caminhando já para o final da nossa conversa. Quero agradecer muito e aqui registrar o Gerard da Prelazia, na verdade é Padre Luiz Cláudio, né? Ele é presbítero lá em Santa Terezinha, no Mato Grosso, e aqui se juntaram vários diáconos também, o Francisco lá aqui de Santa Maria, e outras que estão se colocando, e também o Leador aqui, ele é lá de Araguaína, também manda um abraço para nós, né, nessa luta pela Amazônia, e a dificuldade que muitos têm, ele colocando isso aqui também, lá no Tocantins, que está na transição entre o Cerrado e a Amazônia, né? E muitos ainda da própria igreja não percebem a urgência dessa luta, pois não se sentem na própria Amazônia, né? A Gisele Ferreira também envia abraços para o senhor, e a Wanda justamente faz esse apelo, né, para que toda a igreja possa, que está fora da Amazônia, descubra o que fazer, né? E aí, então, eu abro para as considerações finais, Dom Erwin, para o senhor um pouquinho, então, fazer um pouco essa orientação. O senhor é muito importante enquanto experiência de vida, enquanto testemunho, e formou toda uma geração de religiosas, de religiosos, de cristãos leigos e leigas, que nos inspiramos, né? Então, que o senhor pudesse fazer, então, agora as suas considerações finais, né? Justamente nos dando essa palavra, né? O que mais e o que precisamos fazer? O senhor citava os documentos aí, todo o testemunho de Papa Francisco, né? E hoje, né? O que a gente pode fazer para garantir? Porque a gente pensa que os povos indígenas dependem de nós, mas eu acredito na visão que temos mais nacional que, mais do que nunca, toda a vida que nós temos hoje, e até por conta da garantia dos povos indígenas e da sua vida, da sua forma de vida, é que nós temos vida no Brasil, e o nosso sul, sudeste, não é um deserto como em outras regiões do mundo inteiro, né? Então, o que mais se pode fazer, ou o que se precisa resgatar dessa ação inspirada no Vaticano II, enquanto igreja, nos oriente, Dom Erwin, para a gente poder, então, concluir esse nosso despertar e a poder, então, ter um final de semana e, a partir daí, então, começar a semana com muitas lutas do nosso povo. A primeira coisa que quero dizer, a Amazônia não depende apenas dos que vivem na Amazônia. A Amazônia é 67% da superfície do Brasil. E muitas vezes eu sei que no Sudeste e no Sul se pensa que deve ser muito longe. O pessoal do Sudeste e do Sul depende da Amazônia. Depende. Isso hoje é provado. E não apenas o Sudeste e o Sul, mas todo o continente sul-americano depende da selva, da floresta amazônica.
E se nós derrubamos essa selva, as consequências serão nefastas para toda a nossa área, todo o território brasileiro. Então, eu peço que todo mundo veja a Amazônia como uma região a ser preservada, a ser respeitada, a ser amada pelo Brasil em todo. A gente fala em pátria amada, hoje até na televisão se usa tantas vezes. Eu digo a Amazônia amada faz parte dessa pátria. Se nós não amamos a Amazônia, essa pátria vai sofrer. E eu falo ao Papa Francisco, com muito amor e carinho. O Papa Francisco convocou o Sínodo da Amazônia para Roma. E muita gente chiou, dizendo por que não faz esse sínodo em Belém ou em Manaus? Vai lá para Roma. O Papa Francisco chamou a atenção através da convocação para o mundo inteiro, que a Amazônia é uma região que tem que ser respeitada, amada e preservada, porque a Amazônia, eu não falo em pulmão, mas eu falo em coração do planeta Terra. E acabarmos com a Amazônia, vamos matar a Terra, vamos matar o planeta. Hoje temos isso ainda nas mãos, nós podemos ainda mudar. Mas no ano 2030, ninguém sabe como que está. Por isso, a nossa luta e a nossa peleja para convencer o povo todo continua. E o Papa, graças a Deus, é nosso aliado, principal aliado, e também queira Deus que os nossos irmãos bispos de toda parte do Brasil descubram também essa missão que tem de lutar em favor da preservação da Amazônia e dos povos que aqui vivem. Eu agradeço a cada um de vocês e fico muito feliz de poder colaborar e mando um grande e apertado, infelizmente apenas virtual, abraço. Obrigado, Dom Erwin. E eu agradeço a todos e todas que aqui nos acompanharam. Realmente, hoje, nós batemos o nosso recorde de participação ao vivo, viu, Dom Erwin? Acho que eu vou escalar o senhor todos os meses para estar conosco, porque o nosso povo de Deus, principalmente os cristãos leigos e leigas, presbíteros e outros bispos, também querem escutar essa profecia que nasce da Amazônia. E aproveitar para convidar aqueles e aquelas que estão conosco para se inscreverem no canal, porque toda sexta-feira nós temos o Despertar com Justiça e Paz, e na próxima sexta, então, nós entrevistaremos Dom Reginaldo Andreetta, que é o bispo da Pastoral Operária, justamente no dia 30, que antecede o 1º de maio. E aí nós vamos abordar a situação, então, dos trabalhadores, das trabalhadoras, que apelos hoje nós temos que atender. Então, agradecendo o nosso querido Dom Erwin, a gente também já convida todos e todas para que na próxima semana estejam conosco e que a gente possa estar, de forma muito rápida, de novo aí, convivendo na Amazônia, porque eu também quero partilhar que aprendi muito, Dom Erwin, na experiência que fiz pela Rede Eclesial Panamazônica, e eu quero agradecer muito, de coração, todo o testemunho e a profecia que a gente precisa continuar mantendo viva no melhor dos caminhos que aprendemos também na convivência com Dom Pedro Casaldáliga, né? Então, que o senhor possa ter muita saúde e paz também, que nós possamos seguir juntos na defesa do nosso Brasil, por vacina já. Tem aí também a IMA, que se aproximou de nós agora nesse programa agora, e tantos outros queridos e queridas que estamos aí lutando pela vida no Brasil, e isso inclui a prioridade na defesa da nossa querida Amazônia. Tá? Muito obrigado, Noé, mais uma vez. Abraço a todo esse povo de Deus aí, e em breve, muito breve, com a luta nossa, do nosso povo, nós vamos afastar pelos meios democráticos que existem nesse país, esse presidente que hoje provoca a morte e a destruição do nosso país. Não podemos mais, temos que dizer basta
O nosso povo merece um auxílio emergencial até o fim da pandemia, num valor decente. A gente tem dito, vacina no braço, comida no prato, são coisas básicas e necessárias para que nós possamos seguir com vida e vida plena. Obrigado, Erwin. E até o próximo encontro nosso. Nos encontraremos.